você já está tirando os termos. Isso, eu vou só colocar aqui, exatamente, eu vou colocar desse termo aqui, que a gente tinha mostrado que era igual ao anterior, deixa eu tirar a ponto, escalar, divergência de dois termos aqui. Aí tinha aqui. Vamos começar aqui. Acender a luz aí. Então, começar. Então, na aula passada, nós tínhamos então começado a pegar um caso vetorial genético, tínhamos explicado duas coisas. Primeiro, que a gente ia pegar uma proposta de Lagrangiano que fosse quadrática nos campos. Os campos que estão em jogo para nós aqui são os campos φ. Então a gente está pegando algo que é quadrático nos campos, só contém dois campos, porque a gente quer considerar, se for o caso, seria um campo livre. Se a gente tivesse termos de potências mais altas, aí a gente teria termos não lineares na equação de movimento. Então, uma equação de movimento que seja linear nos campos, estaria descrevendo o campo livre. E aí acrescentamos todas as possibilidades possíveis de gerar termos que sejam quadráticos nos campos e que dependam dos campos e das suas derivadas, tanto temporais quanto espaciais. O campo escalar ele só pode ter gradiente, mas o campo vetorial ele pode ter um divergente e um rotacional. Então essa era a proposta. Na aula passada a gente mostrou que esse termo aqui, esses dois termos, não são independentes. A gente podia fazer uma integração por parte, jogar a derivada temporal para o A e jogar o operador de gradiente para o φ. Então, esse termo e esse termo não são independentes, eles diferem por uma derivada temporal, por um termo de superfície. Então, eu posso escolher ou um ou o outro. Então, nós escolhemos ficar com um termo em alfa. E esse termo, na verdade, é esse termo a menos de um termo de superfície. Mostramos também que esse termo aqui se comportava como um termo de superfície. Então, esse termo em si era um termo de superfície. Eu lembro que a gente fazia duas integrações parciais, fazia tanto o divergente, integrava por partes esse termo e integrava por partes o tempo. Mostramos também que esse termo aqui era um termo de superfície. Então, no final de tudo, o que sobra? Então, a ideia era essa, mostrar para vocês que sempre que a gente escrever um lagrangiano mais geral possível, a gente pode estar inadvertidamente escrevendo termos que são equivalentes a menos de integrações por partes. Então, foi o caso aqui. A gente tentou escrever a ação mais geral possível, mas aí acabou vendo que esses dois termos juntos são redundantes. Esse termo aqui é inoperante, porque ele não vai dar a equação de movimento, porque ele é um termo de superfície, e esse termo também aqui é inconsequente do ponto de vista das equações de movimento. E aí a gente fez a variação, vou escrever aqui só o resultado da aula passada, fizemos a variação em relação a φ para tirar a primeira equação de Euler-Lagrange, não é isso?
Aí tiramos a equação de movimento para aqui. Então deu para nós isso aqui. Eu lembro que eu tinha mandado trocar a notação de C para cetil para não confundir C com a velocidade da luz. Então vamos botar aqui. Então, aqui aparecia menos 2 cetil. E aí aqui aparecia o Laplaciano de φ. Depois tínhamos o termo menos alfa, divergência. Eu acho que você também trocou o E para não confundir com a carga. Eu acho também que eu troquei o E, eu botei o etil talvez, né? Deixa eu ver se aparece o E. Vamos trocar o E também para não confundir com a carga. Vamos chamar de um etil, para evitar de confundir com a carga fundamental, com a constante fundamental de carga. Tá. Aqui mais 2 zeta φ. Mais 2 que significa 0. E aqui mais plano de campo. Então essa é a equação de campo que nós obtínhamos fazendo a variação em relação a φ. Quer dizer, essa equação aqui, na verdade, né, do ponto de vista da derivada funcional, quer dizer, essa equação aqui ela é a derivada funcional do Lagrangiano em relação ao campo φ igual a zero. É a primeira equação de Euler-Lagrange. E a segunda equação de Euler-Lagrange era a gente fazer a variação do Lagrangiano em relação a IES na componente do campo A, igual a zero. Então, isso que dava para nós essa equação aqui. Pois é. Se tiver algum especialista em direito, então a gente escreveu a equação em forma, nós tínhamos escrito a equação em forma de componente aí, mas aí depois a gente no final covariantizou, botou a equação válida para ligar. Então, essas aí são as equações de campo que nós obtivemos. Então a gente pegou dois campos, um campo escalar. Por que a gente foi motivado? Por que a gente não fez só para o campo vetorial sozinho? Eu podia ter feito só para o campo vetorial sozinho, esquecer o φ. Mas aí a gente falou, vamos tentar pegar o escalar para a gente poder ter como caso particular desse exemplo o campo eletromagnético, porque o campo eletromagnético nós sabemos, né? Das equações de Maxwell, o campo elétrico, ele fica dado em função do potencial escalar e do potencial vetor. E o campo magnético em função aqui do potencial vetorial. Então a gente pode, como caso particular desse exemplo aí, estudar em que situação nós obtemos as equações de Maxwell daí. Lembrando que, eu tinha falado com vocês, duas equações de Maxwell, elas não podem ser obtidas pelo princípio lagrangiano, porque elas são identidades. Se eu tirar o rotacional de E, essa equação aqui me implica naturalmente que o rotacional de E, o rotacional do gradiente é zero e o rotacional de A é B. Então, isso aqui me dá menos dV dt, me dá a equação de Faraday-Lens. E depois dessa equação aqui, que é tirar o divergente de B, ele dá zero, porque o divergente do rotacional é zero, e aí nos dá a equação de Gauss para o magnetismo.
Então essas duas equações de Maxwell aqui, elas não são equações obtidas via princípio variacional, porque elas já são identidades, né, que aparecem devido à expressão dos campos em função dos potenciais. É o que a gente chama, então, na literatura, né, de identidades de Bianchi. As identidades de Bianchi, na verdade, elas não são as identidades de Bianchi, elas são, um caso, uma representação possível das identidades de Bianchi, porque elas são identidades do momento que nós escrevemos, repassamos para os potenciais a física dos campos, automaticamente essas equações saem diretamente daqui, sem nenhuma consulta, nenhum lagrangiano. Agora, o que pode sair desse lagrangiano em termos de equações de Maxwell? Aí as equações de Maxwell que estão faltando para nós são a equação de Maxwell, a equação de Gauss do campo elétrico e a equação de Ampère-Maxwell do campo magnético. Então, se a gente olhar essa primeira equação aqui nós temos derivada temporal segunda de φ. Né? Aqui nós temos o Laplaciano de φ. Tá? Então, isso aqui está me dando, quer dizer, o que é esse Laplaciano? É a divergência do gradiente. Aqui nós temos, então, vamos escrever esse primeiro termo aqui. Vamos pegar a primeira equação até. Essa equação aqui. Ela é menos 2A d2 dt2 do φ. Tá certo. Depois, ela me dá aqui, vamos botar assim, mais a divergência de menos 2 cetil gradiente de φ, tá? Aqui, ó, que é o Laplaciano de φ, e aqui ela me dá menos alfa dA dt. Depois, esse termo que nada a gente pode fazer, assim, 2 si φ, e esse termo aqui é menos, esse termo aqui é um termo inhomogêneo, ele não depende do campo, ele é um termo que só depende do parâmetro e desse ρ, que é uma função de t e x que está acoplada ao campo φ. Então a gente já começa a observar uma relação, quer dizer, isso aqui está muito parecido com o campo elétrico, gradiente de φ, dA dt, claro, a menos dessas constantes, desses parâmetros que estão aqui na frente, né? Mas a gente tem um gradiente de φ e tem um dA dt. Se por acaso esse parâmetro aqui é zero e esse parâmetro aqui é zero, a gente tem algo que a gente pode identificar como divergente do campo elétrico. E aqui a fonte do campo elétrico, se houver uma distribuição de cargas. Então, por exemplo, nesse caso especial, se nós tomássemos aqui, por exemplo, A igual a zero, e tomarmos Ψ igual a zero, então, A igual a zero mata esse termo, Ψ igual a zero, essa piada está ótima aí mesmo, né? Acho que vai sair na gravação, um passarinho, né? Pô, que lindo, meu Deus. Cara, eu vou te contar. Passarinho no fundão. Foi? Essa diferença do fundão pra cá, que tem passarinho no fundão, tem um mangue do lado. Ah, não chega a ter passarinho se cantando, não? No fundão não tem onde ter. Olha ela. Tchau, será que você consegue filmar essa piada? Naquele galho? Vê se aparece. Pô, a gente tem que dizer que no Rio de Janeiro também tem pássaros. Faz Né? o passarinho. Tá lá. O medo do passarinho. O passarinho está para. Deixa eu ver, Eduardo. Tá ali. Não está? Você está vendo, né? Você tem que levantar mais a máquina. A gente está tentando aí, falar para a audiência que está Brasil afora. Estamos tentando mostrar a sabiazinha que está cantando aqui na nossa árvore, fazendo essa gentileza para nós. Ah, foi embora, deixa, não tem, mas valeu a intenção. Valeu, então ela lembrou tanto do início da nossa aula. Que linda! Não tem que cobrar direitos autorais, né? Vai processar a gente por uso da imagem. Vou cantar aí, ó. Oi? Tinha voltado a cantar. Foi mais para longe, é isso aí. Beleza. Então vamos lá, se a gente fizer o A igual a zero, o Ψ igual a zero
Se a gente tomar, por exemplo, o cetil, vamos dizer, o cetil, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia botar aqui, eu tenho uma relação aqui, eu não preciso tomar parâmetros, eu poderia fazer o seguinte, se a gente pudesse botar esse 2-cetil em evidência, a gente poderia fazer o seguinte, bota esse 2-cetil em evidência, aqui. Então, fazendo A igual a 0, Psi igual a 0. Então, fazendo A igual a 0, Psi igual a 0, eu posso escrever essa equação assim. Então, pegando essa situação especial. A igual a 0. A igual a 0. Psi igual a 0. Então, se a gente pega essa equação e faz assim, bota esse 2C em evidência. E aí aqui a gente fica com divergência de menos gradiente de φ menos alfa sobre 2C dAdt igual a menos lambda rho. Estamos fazendo isso. Então, na verdade, foi por cetil em evidência. Então, essa equação fica desse modo. E aí eu posso, porque como aqui eu tenho, o que vai ser importante para nós vai ser essa razão, que é 2-cetil, não é interessante eu fixar, não preciso fixar cada parâmetro. Vai contar para nós aqui, vai ser a razão entre parâmetros. Eu posso tirar esse 2-cetil daqui e colocar esse 2-cetil aqui. Então a gente observa o seguinte, se nós tomarmos alfa sobre 2-cetil igual a 1, então alfa sobre 2-cetil igual a 1, e lambda sobre 2-cetil igual a menos 1 sobre epsilon 0, a gente consegue, quer dizer, se alfa sobre 2-cetil for 1, isso aqui fica exatamente o campo elétrico. E aí eu tenho divergência de E. E se esse lambda sobre 2-cetil for menos 1 sobre epsilon 0, eu ganho 1 sobre epsilon 0. Então, com essa escolha, com essa escolha de parâmetros, na verdade eu não fixei todos, esse cetil fica meio solto, não importa. Significa que eu não preciso fixar todos, eu precisei fixar essa razão. O cetil é um parâmetro bem independente, eu consigo escrever alfa em função do cetil e lambda em função do cetil, e nós obtemos, vê se não dá isso mesmo, divergência de E igual a ρ sobre epsilon 0, que é a primeira equação de Maxwell. Então, esse termo aqui, que a gente fixou lambda sobre 2-cetil igual a menos 1 sobre epsilon 0, esse termo aqui foi importante para marcar o acoplamento do meu campo com uma densidade de cargas. Daqui é que saiu o termo da equação de Gauss, a equação de Gauss do campo elétrico. Então, a gente consegue reproduzir a primeira equação de Maxwell fazendo, eu vou deixar essa escolha aqui só para a gente não esquecer. Então a gente fez, o que sai então só para marcar aqui? Isso aqui foi consequência de A igual a 0, Psi igual a 0, em uma situação. E depois, alfa igual a 2-cetil, e lambda igual a menos 2-cetil sobre epsilon 0. Então, com essa escolha de parâmetros, claro, depois vamos explorar outras regiões de parâmetros, mas com essa escolha de parâmetros a gente ganha a equação de Maxwell, a primeira equação de Maxwell. Tá, vamos ver agora a segunda, que é a equação de Ampère-Maxwell, que é a equação do campo magnético. Vamos trabalhar então a segunda equação. Mas aquela escolha, quer dizer, para o sistema de Maxwell, aquela escolha ali já está feita. O cetil, então a gente está observando que para ter a primeira equação de Maxwell, o cetil ficou livre, ele ficou como um parâmetro independente. A gente tem então essa equação aqui obtida por uma família de parâmetros. Tudo aqui, isso aqui é 0, isso aqui é 0, tudo aqui depende do cetil. Mas vamos ver como é que a gente amarra agora os parâmetros usando a equação do campo magnético. Então aqui, por exemplo, a gente tem rotacional do rotacional. Então esse termo aqui, 2-etil, rotacional de A é B. Então isso aqui já vai me dar o rotacional de B.
Então já está me saindo a equação característica, né, de Ampère Marx, que me dá uma informação sobre o rotacional de B. Esse termo aqui. Agora observe esse termo aqui, é um gradiente. Ó. Vamos jogar tudo para o lado de lá. Então nós vamos ter aqui menos 2B a 2 tio. Tá, a 2 pontos, né? E aqui, ou seja, vamos botar essa equação aqui, vamos passar esse termo para cá, assim, ó, vamos passar. Vamos botar aqui DDT. Vamos passar esse termo para cá, ele vem para cá. 2D a ponto. Então, isso aqui é a derivada segunda de A. Esse termo que foi para o lado direito, né? Eu botei, fatorei essa derivada temporal para poder pegar essa derivada temporal aqui. E aqui nós temos menos alfa, esse termo também vai para o lado de lá, com sinal positivo, mais alfa, gradiente de φ. Por quê? Eu estou querendo formar aqui aquele termo que é a corrente de deslocamento. Gradiente de φ, dA, dt, é alguma coisa ligada ao campo elétrico. Então isso aqui deve dar ddt do campo elétrico. Então estou preparando o termo que vai virar para nós a corrente de deslocamento. Então, esse termo aqui já foi utilizado. Esse termo aqui já foi utilizado. Vou pegar com sinal mais. E esse termo aqui já foi utilizado. Depois, não aparece nenhuma dependência explícita em A não ser em situações especiais. Então, já vão ter que tomar o parâmetro aqui igual a zero. Depois, na equação de Maxwell, também nós não temos nenhuma divergência de A. Só aparece o rotacional de A, que é o B. Então, vamos tomar o parâmetro D igual a zero. Então, se nós zerarmos o D e zerarmos aqui, a gente está com 3 termos bons para a equação de Maxwell. E vem para cá um menos sigma J. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse, posso dividir tudo por 2 etil. Vamos dividir aqui, ó. Então vamos dividir aqui por 2 etil. Vamos dividir aqui por, botar aqui 1 sobre 2 etil. E aqui 2 etil, só para passar, limpar o lado direito, lado esquerdo. Então já dividimos tudo por 2 etil. Agora aqui, também, eu posso botar, por exemplo, né, esse 2B aqui, o alfa, né, botar alguma coisa aqui em evidência, para eu posso fazer o seguinte, eu posso botar aqui esse alfa aqui, vamos fazer o seguinte, então talvez seria até melhor fazer o seguinte, botar esse alfa aqui em evidência. Vamos botar aqui alfa sobre 2 etil, botei o alfa em evidência, e aqui fica 2B sobre alfa. Para limpar o máximo aqui. Então a gente agora já está com condição, né? Vamos ver se tem alguma relação de parâmetro que apareceu aqui. A alfa é igual a 2 cetil, né? A alfa é igual a 2 cetil, se quiser. E o único parâmetro que ficou independente aqui foi o cetil, tá certo? Então a gente pode pegar aqui e fazer o seguinte. Isso aqui já está prontinho. O que nós vamos querer aqui? Que isso aqui dê μ0, ε0, dE dt. Então seria interessante para nós aqui que alfa sobre 2 etil fosse identificado com 1 sobre C2, né? Que é assim que aparece a equação de Maxwell. Rotacional de B igual a 1 sobre C ao quadrado, dE dt, mais μ0 J. Então, se eu identificar alfa sobre 2 etil com 1 sobre C2 e pegar 2 beta sobre alfa, seria interessante, 2 beta sobre alfa igual a 1. Então seria o ideal fazer o seguinte, eu deveria, como isso aqui vai dar menos o campo elétrico, se eu fizer 2 beta sobre alfa igual a 1, isso aqui não é o campo elétrico, é menos o campo elétrico. Então vamos identificar isso aqui com menos 1 sobre C2. Porque se isso aqui fica menos 1 sobre C2, e isso aqui, com essa escolha, fica menos o campo elétrico, eu vou produzir exatamente com 1 sobre C2 da EDT. Então a escolha certa aqui seria nós termos menos 1 sobre C2, em frente a essa constante aqui, esse DDT, 2 beta sobre alfa vale 1, e o sigma sobre 2 etil, eu quero que isso aqui seja mais de 0J. Então isso aqui vai ser menos
permissividade elétrica, permeabilidade elétrica do vácuo. Então, eu acho que com essa escolha aí, a gente fica rotacional de B, a gente ficaria com rotacional de B igual. Então ficou certinho, né? Porque isso aqui ficou 1. Então isso aqui é menos o campo elétrico. Com esse menos aqui, então fica 1 sobre C2 dE dt. E aqui ficou menos, isso aqui fica menos μ0, vai ficar mais μ0 J. Mais μ0 vezes a densidade de corrente. Então, para cá, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que zerar o parâmetro Qi igual a 0, então D igual a 0, Qi igual a 0, D igual a 0, Qi igual a 0, alfa sobre 2 é x igual a menos 1 sobre C2, B sobre alfa igual a 1. E sigma sobre 2 é igual a 2. Então tá. Vamos iniciar. Então eu acho que fica ok, porque alfa é 2 cetil aqui. Então, tá certo, eu fiquei com todos os parâmetros estão independentes. Alguns são 0, o cetil ficou livre aqui, e o alfa que é... Então, alfa é igual a 2 cetil, mas ao mesmo tempo, alfa... Então, quer dizer, na verdade, essa relação aqui, o alfa me dá uma relação, para eu reproduzir as equações de Marx, na verdade, se o alfa é igual a 2 cetil, aquele parâmetro C, né? Tá. Esse termo aqui. E ao mesmo tempo, alfa é menos 1 sobre 2, alfa é menos 1 sobre C2. Alfa é igual a menos 1 sobre C2 vezes 2 é til. Então, a gente está aqui, a gente poderia tirar uma relação aqui que me diz que esse 2 cancela com esse 2, então C til sobre E til igual a menos 1 sobre C2. Isso foi bom a gente não trabalhar com isso, senão ia ficar sobrando esse C til. É isso mesmo, né? Tirando, quer dizer, como isso aqui é igual a isso, eu cancelo os fatores 2, e aí a gente tem que C til sobre E til igual a menos 1 sobre C2. Então, se esse parâmetro aqui, a relação entre os dois parâmetros, for ligada com a velocidade da luz desse modo, e os demais parâmetros estão livres aí, então a gente obtém as equações de Marx. Então, o que a gente está mostrando é que esse sistema ele é amplo o suficiente para, numa situação muito especial, com esses parâmetros determinados, a gente ganha o Lagrangiano de Marx. Então, vamos colocar isso agora, essas informações, do que eu posso apagar. Já que a gente obtém, isso aqui está tudo usado, eu quero aproveitar que eu posso. Eu não quero perder esse Lagrangiano, porque a gente vai trabalhar outras situações. Não quero perder as equações de movimento. Vamos fazer o seguinte aqui. Fazer um rascunho aqui do lado. Vamos pegar agora o Lagrangiano. Então, para nós, o A é 0. Então, só para lembrar. Oi, o A é 0. Oi? Você está querendo ir além das equações de Marx. Depois eu vou querer ir além. Por enquanto, eu ainda quero ver como é que fica agora. Como fica o Lagrangiano, então, que deu origem às equações de Marx. Vamos escrever, então, o Lagrangiano de Marx. Professor, Oi? sim, se a gente fixasse o calibre, a gente talvez tivesse mais um grau de liberdade. Se a gente fixasse... O calibre. Porque as equações de Maxwell, a gente pode fixar o calibre depois, claro, mas nas equações de Maxwell, elas são dadas independentemente do calibre. Claro, se você fixar o calibre, você vai restringir os seus potenciais, sem dúvida. Mas a gente não quis fixar o calibre, por quê? Porque a gente está tirando as equações de campo. Então, nós estamos fazendo variações arbitrárias nos campos. Então, a última coisa que você vai fazer é primeiro obter as equações de campo, depois fixar o calibre. Então, eu estou obtendo as equações de Maxwell. Com as equações de Maxwell, agora eu posso fixar o calibre. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. As equações de Maxwell estão aqui, aí eu posso fixar o calibre agora. Se eu tivesse feito isso antes, eu teria 2 parâmetros livres em vez de um. Se você tivesse feito isso antes, você teria que ter um certo cuidado, porque para você fixar o calibre é uma equação diferencial. Por exemplo, se você fixar, não o calibre de radiação, mas o calibre de Lorentz, que é
1 sobre C2, né? Dφ mais divergência de A igual a zero, você tem que impor essa condição do lagrangiano. Vou falar sobre isso, eu deveria introduzir um multiplicador de Lagrange. Para poder introduzir essa condição que é extra, certo? Então, vou fazer o seguinte. Professor, Oi? sobre a pergunta dele, se eu fixasse o calibre antes também, por exemplo, se eu quisesse fazer uma extensão a máximo, se eu fixasse o calibre antes, isso poderia dar algum problema. Ah, não há problema. Porque Então, dependendo da extensão, eu posso fixar o calibre. porque se você automaticamente. fixar o calibre, como é que você faz essa fixação de calibre? Que é a fixação normal, né? Que é a fixação 1 sobre C2, né? Dφ dt, mais divergência de A. Então, quando a gente fixa o calibre chamado calibre de Lorentz, não é o calibre de radiação, nem é o calibre de curva, o calibre é o gauge de Lorentz. Se eu fixasse essa condição, o que eu ia estar dizendo? Eu já ia estar eliminando o dφ dt. Então, onde tivesse φ ponto, ia aparecer divergência de A. Eu estou restringindo, eu já estou numa classe mais restrita. Então, é bom deixar o calibre solto. O ideal é a gente fixar o calibre Depois de tudo. depois de tudo. Porque aí a gente pode ter a equação na sua válida em qualquer calibre e depois eu tiro. Aí, quando as equações estão dadas, eu posso escolher o que eu quiser. Tá bom? Se você não só soubesse E e B, se não soubesse que existe fim A, Tá certo. subsídio A, você poderia pensar em calibre? Não, se você não tiver E e B. Não tiver. Então, você pode pensar em calibre da seguinte maneira. Eu não entendi a pergunta Não, a dele. pergunta do Dora é, se eu não soubesse que existisse E e B, eu soubesse trabalhar o tempo todo, porque não existe E e B, eu botei φ A. Botei um campo escalar, porque quando eu fiz esse exemplo com vocês no ano passado, eu já fiz pensando assim, vamos fazer um exemplo que possa contemplar máximo. Então eu preciso de um escalar e de um vetor. Mas suponhamos que eu não soubesse, que eu não tivesse máximo na cabeça, eu quisesse escrever um lagrangiano geral com um escalar e com um vetor. Eu escrevo. Está lá, geral. E aí tiro as equações de campo. Dependendo das equações de campo, é que eu vou ver o calibre. Por exemplo, agora, né? Com essas equações, com esses parâmetros fixados, eu ganhei equações de campo que vão ter simetria de gauge. A simetria, ela pode aparecer, quer dizer, esse sistema, ele em princípio não tem simetria nenhuma, mas para certas escolhas de parâmetros, certas situações que são contempladas por esse lagrangiano aí, eu posso ter simetria de gauge ou não. Posso ter simetria. Você vai ver isso quando as equações de campo estiverem Isso, quando prontas, as você vai equações- ver se alguma mudança deixa a equação invariável. Exatamente. Depois que as equações de campo estiverem prontas, eu posso começar a fazer análise das possíveis simetrias. É por isso que eu estava perguntando, se você for fazer uma extensão de Max, você pode eliminar a simetria de calibre. E deixar pode, isso. exatamente, pode. Então vamos lá, vamos tentar ver como é que fica o lagrangiano aqui. Vou fazer aqui, depois a gente acerta. Então, o nosso lagrangiano vai ficar assim. O termo em A é zero. O termo em B, ele não foi zerado, né? Não tem lugar nenhum B igual a zero. Tem apenas uma relação aqui de B com alfa. Então, vamos deixar aqui B. Então, ficou aqui B. Então, vamos deixar por enquanto aqui B. Ficou a ponta ao quadrado. É A dt ao quadrado. Vou botar assim. Vou levar agora as informações para o lagrangiano. Então, A igual a zero. Vou usar. B não foi zero. Está lá. Está relacionado com o alfa, né? Mas está lá. Depois, cetil também não é zero. Está lá. Mais cetil. Gradiente de φ ao quadrado. Tá? D foi igual a zero, então D está fora. Eu coloquei igual a zero. D está fora. O etil ficou, vai ficar o rotacional de A. Mas o etil, rotacional de A ao quadrado. O alfa, a gente usou esse termo aqui, alfa, né? Alfa não zerou, a alfa está aqui, a alfa está comparando com o bonzinho. Então ficou alfa, φ ponto, divergência de A. Esse termo aqui ficou era igual a esse termo é superfície, se é zero, que é zero, aí lambda, eu sei que é lambda é menos, lambda é menos 2 cetil sobre epsilon zero.
só substituindo os parámetros. E o sigma está aqui. Menos 2 etil, Mi0. E aí o sigma aparece multiplicando os jogos escalares. Então, nosso Lagrangiano fica simples assim. Lembrando aqui o seguinte, esse cara aqui, tá certo. Vamos ver essa relação aqui, ó. Alfa, tinha obtido essa relação aqui entre alfa e cetil, né? Tinha uma relação aqui que era alfa é igual a 2 cetil. Isso? Então a gente pode usar essa relação aqui. Alfa é igual a 2 cetil, tá certo? Tá, esse aqui ficou. B, tá certo. Tem alguma relação entre B? B é alfa sobre 2. Então, B é alfa, vamos tentar botar tudo em função de alfa, ou seja, B, vamos lá, B é alfa sobre 2. Então, em princípio, eu poderia botar um alfa sobre 2 aqui e manter esse alfa aqui. E o cetil também é alfa sobre 2. Então, vamos dizer o seguinte, eu vou substituir tudo por alfa. Então, eu vou botar o seguinte, B é alfa sobre 2. B é alfa sobre 2, né? B é alfa sobre 2. Cetil também é alfa sobre 2. E aqui tem alfa. Só para reduzir o número de parâmetros, porque os parâmetros não são todos independentes. Então, eu botei alfa sobre 2 e alfa. O etil não está relacionado. Não. O etil está relacionado com. Então tá lá. O etil é menos alfa C2 sobre 2. Então, vamos botar também aqui, ó. Vamos substituir o etil, por isso que está aqui, ó. O etil é menos alfa C2 sobre 2. Menos alfa, esse C aqui é a velocidade da luz, alfa C2 sobre 2. Aí, esse é o cetil. De novo, aqui é a mesma coisa. Esse aqui era o etil, né? Isso, o etil. Aqui ficou cetil. Cetil está ligado com alfa, tá? Cetil é alfa sobre 2. Então, a gente está vendo que esse alfa está permeando toda a equação. Então, cetil é alfa sobre 2. Então, aqui vai ficar alfa sobre 2. Então, vai ficar só alfa. Estou botando tudo em função de alfa. Todos os parâmetros que estavam aqui, eu vi que eu pude reproduzir a alfa. E o etil está ligado aqui. O etil não tem lugar nenhum mais, né? O etil está aqui. O etil botar assim, é menos sigma sobre 2 vezes 0, mas então ele não tem, fica por isso mesmo, ele não tem nenhuma relação com o alfa, eu não consigo relacionar, eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho o etil, e aqui eu tenho uma relação também com o etil com o alfa, então vamos botar aqui, fica tudo com a velocidade da luz, então de novo aqui, ó, esse etil aqui, eu vou usar essa relação, fica menos alfa C2 sobre 2, tá? Então, então ficou aqui menos 2 vezes etil, que é menos alfa C2 sobre 2, menos alfa C2 sobre 2. Então, o 2 cancela com 2, o menos cancela com menos, fica mais alfa C2. Então, isso tudo aqui fica alfa C ao quadrado. Então, conseguimos ficar de uma forma mais limpa, que a gente conseguiu relacionar todos os parâmetros com o alfa, tá certo? Deixamos esse alfa livre à vontade. Então, todos os parâmetros relacionados com alfa. Então, vamos agora começar a acertar isso aqui, ó. Isso aqui é alfa sobre 2, então esse alfa sobre 2 aqui, ó, dA dt mais gradiente de φ, tá? Então, isso aqui, ó, fica, posso botar alfa sobre 2 em evidência. Então, fica, ó, alfa sobre 2, dA dt ao quadrado. Então fica a ponta ao quadrado, mais gradiente de φ ao quadrado, mais 2 vezes, esse termo aqui tem que ter um alfa, φ ponto, divergência de A. Mas observe o seguinte, esse termo aqui está dentro da ação. Então, lembre que eu posso fazer integração por parte. Nada me impede de trazer essa derivada temporal para cá. Então, atenção, esse termo aqui, eu vou fazer integrações por parte. Vou trazer a derivada temporal para o A, nós já tínhamos feito isso, para mostrar que esse termo beta nada mais é do que esse termo alfa. O que a gente fez aqui? A gente fez uma integração por parte no tempo, trouxe o φ ponto para cá.
E aí, quando integrou por partes, esse gradiente ele vira divergência do lado. Então, eu vou fazer a mesma integração por parte aqui. Eu vou trazer a derivada temporal do φ para cá. E esse divergente de A, quando vier para cá, tem duas integrações por partes, então um menos daqui se cancelam, e aqui fica gradiente de φ. Por que isso aqui é conveniente? Porque isso aqui, ó, vai me mostrar que isso aqui é duas vezes a ponto escalar gradiente de φ. O que é isso aqui? Isso aqui é o quadrado do campo elétrico. Então, esse termo aqui e esse termo aqui estão dando para nós alfa sobre 2 é 2, campo elétrico ao quadrado. Fica, ó, quadrado desse, mais duas vezes esse por esse. Então vai ficar mais alfa sobre 2. Professor, Oi. o termo do μ0 ser quadrado é negativo, né? Tem que ver, deixa eu ver. Esse aqui? É. Esse aqui? É. Deixa eu ver. Ele estava mais, ele era sigma j escalar A. Sigma j escalar A. Então, ele fica, sigma é menos, então sigma era menos μ0, 2 etil. Muito bem. Aí agora, vou ver onde é que nós temos. Ah, etil. Etil é menos alfa C2 sobre 2. Menos alfa C2 sobre 2. Esse é o etil, certo? Então, o menos cancela com menos, fica mais. O 2 cancela com 2. Então fica μ0. Tira o etil. Ah, eu tirei o etil, né? Tirei o etil, né? Porque o etil estava. Tá certo, já substituiu o etil. Então fica μ0, alfa C2. Então fica com sinal mais. Obrigado, estava errado sim. Então eu tinha feito um erro aqui, tá, pessoal? Aqui é sinal mais, não menos, como aí o Gabriel corrigiu. Eu tinha substituído errado, então está corrigido agora. Então tá aqui, ó. Mais. Beleza. Então, esse primeiro termo aqui da alfa, isso aqui é o quê? Isso aqui é rotacional de A e B. Então isso aqui fica menos alfa sobre 2, C2B2. Tá? Menos alfa sobre 2, né? C2B2, rotacional de A e B. E aí aqui vai ficar, vou botar assim, mais alfa. Posso botar aqui rho, menos alfa, rho sobre ε0 φ e mais alfa μ0 C2. C2 é 1 sobre posso botar assim, vamos botar assim, C2 é 1 sobre μ0, posso botar assim, C2 é 1 sobre μ0, ε0. Então, esse μ0 aqui cancela, né? Vou no lugar desse C2 aqui, eu vou colocar 1 sobre μ0, ε0. Então, o μ0 cancela, fica 1 sobre ε0 aqui. Então, fica alfa sobre ε0, o alfa, j, sobre ε0, escalar A. Então, a gente chegou. E aí, esse alfa ficou completamente solto aí, ficou genérico aí, né? Então, eu posso pensar o seguinte: como é que a gente for aqui, né? Eu poderia pensar. Tem dimensão CB, tá certo? Vamos botar aqui. Eu poderia pegar agora, esse alfa é um parâmetro livre, ficou livre. Então, se eu tomar alfa igual a 1, no final de tudo eu tomar alfa igual a 1, o nosso lagrangiano vai ficar 1 meio de A2 menos C2B2. Professor, Oi? Você fixou o calibre? Não. Eu não fixei calibre hora nenhuma. Como é que você transformou em um quadrado? O gradiente de φ ao quadrado, mais dA dt ao quadrado, mais 2 gradiente, é o quadrado do campo real, certo? Então, 1 meio de, botei alfa igual a 1, então ficou menos ρ sobre ε0 φ e mais j sobre
ε0 sobre ε0, tá? Deixar assim, pode ser. Então, o lagrangiano de Marx, ele adquire essa forma. Se quiser, eu posso também. Tem às vezes, tem um livro que coloca esse C2 em evidência, aí fica E2 sobre C2 menos V2. Então, mas eu prefiro deixar assim. Então, 1 meio de E2 menos C2 V2. Então, esse aqui é o lagrangiano. Que aí agora a gente vê, a gente deixou tudo em função do parâmetro alfa, lá no final a gente tomou alfa igual a 1. Então esse lagrangiano aí pode estar descrevendo, quer dizer, com essa escolha toda de parâmetros que nós fizemos, nós fazendo alfa igual a 1. Então cetil vai ficar 1 meio. Então, quer dizer, lá no final de tudo eu vi que eu posso efetivamente reproduzir Maxwell fazendo alfa igual a 1. Tá? Fala? Eu preciso necessariamente colocar alfa igual a 1? Não, você pode deixar. O lagrangiano... Porque a equação de campo você vai... Mas é mesmo, segundamente, porque você pode deixar o alfa também genérico, só para limpar. A forma padrão do lagrangiano de Marx é essa. Essa é a forma padrão. Mas, claro, o lagrangiano é definido a menos de uma constante, porque se você multiplicar o lagrangiano por uma constante, as equações de campo não mudam, certo? Então é só por isso que eu só botei o alfa igual a 1 para limpar, só por isso. Tá? Eu imaginava que tinha um zero no último termo, não aparece. Não necessariamente. Nas equações de campo, se você aí quiser, você vai aparecer o C2 e o μ0, que aí o epsilon, que aí vai virar o μ0J. Quando você tirar as equações de campo para o B, você vai produzir esse C2 aqui, você vai produzir 1 sobre C2 μ0. μ0 vezes 1 sobre... vai produzir 1 sobre epsilon 0 C2 do quadrado igual a 1 sobre o μ0. Você vai tirar o μ0 lá em cima. Então você pode deixar tudo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Alguém que você pode levar alguma coisa? Tá bom, então vamos dizer o seguinte: a gente reproduziu Maxwell nessas condições especiais. Eu vou falar sobre a fixação do calibre depois. Então, só para lembrar. Agora, vamos partir das mesmas. Vamos apagar Maxwell, então. Vamos apagar tudo de Maxwell para não dar mais confusão. Se a gente agora quiser obter, por exemplo, troca, bastaria a gente não apagar o xi e não apagar o qui. Então, se eu apagar o A que eu tinha apagado, né? Então, vê para mim, por favor, o A era 0, não é? Já sei que o A aqui igual a 0, D igual a 0. Então, D igual a 0. Então, vamos lá. D igual a 0, então eu tinha feito AB, o A igual a 0, né? Então, A igual a 0, fica ok. D igual a 0 também. A igual a 0, D igual a 0, isso. E aí digamos aqui, então, só que eu aí agora ia reacender, se que. Então, se nós, por exemplo, fizermos tudo que nós fizemos, mas deixarmos si diferente de 0 e que diferente de 0, vamos ver lá. Vou apagar isso aqui. Vou aproveitar, deixa eu apagar isso tudo aqui e aproveitar as relações. Então, como nós tínhamos, deixa eu apagar aqui, né? Como nós tínhamos feito. Então, me presta teu caderno, já. Tá? Você está junto comigo, no quadro? Deixa eu pegar aqui, a gente escreveu. Vou pegar aqui. Então, se a gente pegar agora. Então, vamos pegar aqui tudo que nós fizemos. Apagar aqui. Botar o seguinte: A igual a 0. Vamos trabalhar agora com essas condições. A igual a 0, se não, A igual a 0. Depois, D igual a 0. A igual a 0. D igual a 0. A igual a 0, D igual a 0, só para lembrar aqui. Alfa igual a 2 cetil. Vou lembrar aqui. Lambda. 2 cetil, só para retomar aqui.
nós tínhamos obtido menos 1 sobre epsilon zero. Vamos retomar Maxwell, né? Depois alfa sobre 2 C igual a menos 1 sobre C2, alfa sobre 2 C igual a menos 1 sobre C2. B sobre alfa igual a 1. Estou só reescrevendo aqui que nós pegamos para sigma sobre 2 é ativo igual a menos 0. Tá, então acho que não esquecemos de nada não. A igual a 0, psi, agora eu vou deixar o psi e o qui. Então A igual a 0, psi não é mais 0. Então alfa sobre 2, alfa igual a 2 ceptil, alfa sobre 2 ceptil menos 1 sobre epsilon 0. Alfa sobre 2 epsil igual a menos 1 sobre C2, 2D sobre alfa igual a 5 sobre 2 epsil igual a menos 0. Tá certo. Então estou deixando I D igual a 0. Perfeito. Obrigado, chat. Então essas condições aqui, só estou retomando aqui, reproduzem Maxwell. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos manter essas condições aqui, exatamente essas, mas não vamos apagar nem o psi, nem o qui. Se a gente deixar o psi e o qui, claro que vão aparecer esse termo aqui no qui, e vai aparecer esse termo. Né? E esses termos, a gente diz assim, são em princípio completamente. Então a gente teria o seguinte, a gente, dessa equação aqui, fazendo o que a gente fez, a gente precisou algumas vezes colocar, vamos ver se a gente faz. Então, menos, você é obrigado a fazer então, A igual a 0, esse termo aqui não tem. Então, vamos pegar esse termo aqui. A gente fazer de novo o que a gente fez, botou a divergência, botei aqui o artigo a divergência em evidência, e aí botei aqui esse alfa em evidência. Então, ficou alfa divergência de menos 2 cetil sobre alfa, gradiente de φ, só estou retomando aqui um instantinho só, gradiente de φ. E aí botei esse alfa em evidência menos dA dt. Então é a nossa equação que a gente já tinha feito. Agora nós temos esse termo aqui, mais 2 psi φ. Então esse termo agora não estou zerando. Só isso, só estou deixando agora o psi e o qui diferente de zeros. Tá? Então estou pegando tudo isso aqui, e psi diferente de zero, qui diferente de zero. E aqui veio para cá mais lambda, está aqui menos, né? Lambda então é menos 2 cetil sobre epsilon zero. Menos 2 cetil sobre epsilon zero, ou então lambda é menos 2 cetil sobre epsilon zero. Mas vamos substituir o cetil por alfa sobre 2. Então cetil é alfa sobre 2. Então vou deixar aqui, vai ficar alfa sobre epsilon zero. E isso aqui é igual a zero. Então tá, o que a gente tinha feito. Então a gente botou isso aqui igual a alfa, vou botar aqui isso aqui igual a alfa sobre epsilon zero. Só para tirar o termo do grade φ dentro do parênteses. Aqui é esse termo aqui, ó, laplaciano. Mas cetil é alfa sobre 2. Oi? Cetil é alfa sobre 2. Ah, vamos lá, tá certo, isso. Então vamos já substituir. Cetil é alfa sobre 2. Então aqui já fica limpo aqui. Então a gente vai ter menos gradiente de φ menos dA dt é. Então aqui fica o campo elétrico. Aqui ficou o campo elétrico. E aí agora eu divido por alfa aqui, divido por alfa aqui e divido por alfa. Então ganhamos uma nova equação no lugar da equação de Gauss. Isso tudo aqui para perder, eu vou botar aqui nesse cantinho. Vou botar aqui nesse cantinho. A nova equação que nós estamos obtendo é divergente de E mais 2 π sobre alfa φ igual a ρ sobre epsilon zero. Então, temos um termo novo, completamente diferente de Maxwell, porque não aparece, porque aparece diretamente o potencial. Vamos deixar assim.
e vou pegar a outra equação que nós temos aqui, que é Ampère máximo, né? Então a gente vai ter aqui, como a gente falou, o D igual a zero. Então ficou esse termo aqui, 2-etil rotacional de D, 2-etil rotacional de D. E aí a gente trouxe para o lado de cá, a 2-etil rotacional de D. Vamos colocar esse termo aqui, mais 2QA. 2QA. Igual. Então vamos trazer para cá, vai ficar 2D, então vai botar aqui um DDT, como a gente tinha feito. Aí tá 2D, DADT. Esse termo que vem para cá mais alfa, gradiente de φ. DADT. Então, estou errando esse sinal, não. 2-etil aqui, esse termo vai para cá positivo, esse termo vai para cá positivo, vou já ficou lá. Esse termo aqui é zero e ficou para nós aqui menos sigma J. Vamos fazer o que nós tínhamos feito antes, né? Vamos dividir aqui tudo por 2-etil. Nós vamos fazer 2-etil, então vai ficar só etil. Aí aqui vamos dividir por 2-etil. Então vai ficar B sobre etil. E aqui vai ficar alfa sobre 2-etil. Isso, né? Então vamos ver aqui a relação etil. A gente sabe colocar em função. O etil é sigma alfa dividido por 2-etil, né? É melhor a gente pensar o etil em função do alfa, né? Tem alguma relação aqui, ou essa relação aqui, cetil. Tem uma portaria. Só essa aqui, né? Alfa é menos 2-etil sobre C quadrado. Ah, tinha aquela. Ah, essa aqui, né? Não tinha relacionado. Essa aqui. Qual é a outra? Não tem o etil. Ah, foi? Não tem o etil aí, o único que tem o É, sigma. é esse último, né? Mas aí tem sigma que não tem lugar nenhum. É, pois é, sigma não tem Tá lugar. faltando um aí. Tá faltando um aqui, qual era, hein? Alfa é menos 2-etil sobre C quadrado. Alfa é igual a menos 2-etil. Essa que eu estava precisando. Isso. Eu tinha esquecido dessa para outro canto. Tem um lugar que eu não estou. Ah, eu acho que era essa relação que foi um problema. Tá aqui, ó. Obrigado, Gabriel. Mas ela tá, quer dizer, ela vem daqui, era isso mesmo. É melhor fazer isso, é. Não, mas aqui é cetil. É cetil. É cetil. É cetil, não é? Como é que você tinha me dado? Alfa. Alfa é menos 2-etil sobre C quadrado. Alfa igual a menos 2-etil sobre C ao quadrado. Dá onde ela vinha? Bom, ela vinha. É porque essa ali aí é é um C E, etil. não. Aonde? Sim. Aqui? Não, ali é abaixo do alfa. É 2 Aqui. etil. Ah, então obrigado. Então é Esse é isso. o E. Ah, então obrigado. Então, desculpa. Então, corrijam aí. Quem está copiando a aula aí, vocês acertaram. Mas quem está com. Então aqui a alfa foi obrigado, gente. Então tá certo. Então eu tenho, então essa relação fica ok. Então eu posso substituir o etil. Então o etil é menos alfa C2 sobre 2, né? Então fazer aquilo, iterar essas duas equações. Alfa é igual a 2-cetil. Então, né? Alfa é igual a 2-cetil. Que está aqui, então fica 2-cetil sobre 2-etil igual a menos 1 sobre C2. Então esse 2 aqui vai. Então eu sei que o etil, então, né? Melhor, né? O etil relacionar com o C2. O etil é igual a menos cetil sobre C2. Essa relação aqui pode ser útil para nós. Então fica que o etil é menos. Não, é menos. Menos CC2, perdão. O etil está aqui, ó. Etil igual a menos CC2. Etil igual a menos C2 cetil. Então, vamos botar aqui o etil é menos. Vou botar aqui esse menos aqui. Então, etil é menos C2 cetil. Menos C2, vamos botar aqui. Esse C2 vem para cá e vamos botar C2 a menos 1 sobre C2, tá? Aqui, ó. Menos 1 sobre C2. Então, Certo. oi. Por que você está tirando alfa? Porque a Oi? alfa é quase uma refusão de alfa. E alfa, oi? Você está tirando o alfa?
Eu estou botando que vai ficar tudo aqui, eu posso botar tudo em função de alfa, porque aqui eu estou chamando de etil, né? Então, ia passar tudo para acetil. Não, não, passa não tem o alfa. Oi? Essa aqui tem um alfa, né? Não, a outra, a da divergência de área. Do rotacional a da divergência de A área. primeira você deixou em termos de alfa. Ah, deixei em termos de alfa aqui. Então vamos passar tudo para alfa, que é o melhor, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu já estou confuso. Vamos botar tudo em função de alfa. Vamos pegar, então essa equação aqui ficou para ali. Então, rotacional, vou botar 2 etil. 2 etil. Rotacional de meio. Então estamos jogando, vai pegar esse tempo, vamos deixar desse lado, mais 2 e igual. Então vamos jogar agora o DDT para cá. Menos 2, D, DADT, assim. 2D, DADT, mais alfa, gradiente de φ. E aí menos sigma J. Tá legal. Então vamos fazer o seguinte, a relação que nós temos uma relação entre alfa, vamos substituir tudo por alfa. Então onde tem etil, eu vou botar menos alfa C2 sobre 2. Então aqui é menos, vai ficar 2, menos alfa C2, né, sobre, é isso? Então alfa, menos alfa C2 sobre 2 é o etil. Menos alfa, tá certo, né? Etil, então menos alfa C2 sobre 2. Então duas cancelas, vai ficar menos alfa C2. Vai ficar menos alfa C ao quadrado rotacional de B. Mais 2i. Aqui é a mesma coisa, qual é a relação entre B e alfa? Então B é alfa sobre 2. DDT de alfa sobre 2 a ponto. Então aqui eu vou botar mais alfa, né? Alfa sobre 2 a ponto. B é alfa sobre 2 alfa. Vai ficar alfa a ponto, mas eu vou botar esse alfa aqui em evidência. Então fica aqui a ponto. Mais gradiente de φ. E aqui vai ficar menos sigma J. Perfeito. Então vamos lá. Então agora vamos dividir tudo por alfa. Então divido por alfa aqui. Divido por alfa aqui. E divido por alfa aqui. Divido por alfa aqui. Vamos fazer assim. E aí agora vamos fazer assim. Vamos dividir por C2 também. Então, na verdade, vamos multiplicar por menos 1 sobre C2. Então, eu vou dividir por C2, então vai ficar C2 aqui, e 1 sobre C2 aqui, e 1 C2 aqui. Dividir tudo por C2. Agora, vou multiplicar por menos. Então, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar mais. Então, ficamos rotacional de B, menos 2qi alfa C2, né? Menos 2qi alfa C2A igual. Aqui eu expliquei por menos, aqui ficou menos, aqui ficou mais, né? Isso, né? Ficou mais isso. Não, ficou menos. Então menos não fica, menos DE fica mais DE 1 sobre C2. E menos gradiente de φ menos DADT, menos, então mais sigma, sobre mais sigma. Está dando para ler aqui? Tá? Tá? Sigma sobre alfa C2J. Tá certo. Então, a gente tinha já escolhido sigma também, né? Sigma é menos μ0. Tínhamos já escolhido esse sigma aqui em função do etil. Da miséria. Está tudo miséria, né? Isso está da miséria. Está tudo miséria, como a gente já tinha visto. Então, colocando aqui o sigma que nós já tínhamos fixado por lá e a relação de alfa com os parâmetros, então aqui dá um miséria. Então a gente ficou
com esse termo novo aqui. Então ficou divergente de D, rotacional. Então, o termo novo que aparece é isso aqui. Quer dizer, o Xi sobre alfa tem um papel e o Qui sobre alfa C2 também tem um papel. Vamos ver o que isso pode estar indicando para a gente. Aqui nós temos 1 sobre C2 da EDT e aqui nós temos o de 0 J. Então, essas são. Não, nada afirmamos ainda, deixamos o alfa livre. Então, deixa eu apagar isso aqui. Agora eu acho que eu posso apagar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou apagar isso aqui tudo, porque as outras, quem quiser contemplar outras situações, pode escolher. Então, se quiser escolher, eu vou deixar como tarefa, bom, vou deixar já uma tarefa organizada. A tarefa organizada seria analisar as equações, quer dizer, fazer tudo de novo, fazendo o seguinte, mantendo A igual a 0, aí mantendo B, C, mas botando D diferente de 0. Então, eu quero ver, vamos ver qual é a alteração se a gente colocar esse. Então, vamos, então a tarefa vai ser. Espero não precisar dessa. Então, bom, a nossa tarefa vai ser fazer o A igual a 0. Então, esse aqui fica, esse aqui fica. Agora, deixar o D. Esse termo ficou, esse termo ficou, esse aqui já tinha saído. Tá, esse aqui não adiantava nada, esse aqui era termo de superfície, esse aqui também era termo de superfície. Tá legal. E vamos deixar, e vamos tirar agora o Xi igual a 0, o Qui igual a 0. Essa tarefa. E esses termos aqui. Bom, vou tirar esse termo também, vamos dizer que está no VAR. Quer dizer, não tem fonte. Então, vou botar lambda igual a 0, sigma igual a 0. Então, esse lagrangiano, vou deixar essa situação aqui. Então, agora, esse caso especial aqui, então, é reobter as equações de campo na situação acima e analisar os graus de liberdade que se propagam. Vou explicar um pouco aqui. Analisar os graus de liberdade que se propagam. Então, fazer esse exercício aqui como está. Vou discutir a questão dos graus de liberdade nesse caso aqui. Então, esse conjunto de equações aqui, essas equações aqui, são conhecidas na literatura como as equações de Procca do eletromagnetismo. Ou tem gente que chama de de Broglie e Procca. Porque de Broglie, já em épocas anteriores, andou tentando considerar a possibilidade de uma equação com fóton massivo, tipo fóton massivo. Ele discutiu a questão da massa do fóton. Então, aquelas equações são chamadas Procca ou de Broglie e Procca. Oi? Aqui você está fazendo sempre a mesma lógica de ir para o lagrangiano e depois ver que termos vão a 0. No caso, eu poderia partir também, por exemplo, eu tenho convicção que a minha equação de campo tem que ser modificada dessa forma. Isso. Eu posso fazer o contrário ou o que é feito? Pode fazer o contrário, não, depende da situação. Você pode conhecer as equações de campo primeiro,